Olá, seja bem-vindos, seja bem-vindo. Mais um programa aqui, o Momento Político, programa da TV em Foco, que vai ao ar todo sábado de manhã. Queria agradecer a audiência de vocês e pedir também já que não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É só lá dar um like lá, para a gente estar incorporando mais gente ao nosso trabalho aqui. E mês de março é o mês que é marcado da mulher, né? E durante o mês de março, a gente vai estar entrevistando algumas mulheres que estão na política e que se destacam no meio social, tá? Hoje nós estamos aqui com a vereadora, ela que é tradutora, também ingressou na política esse ano. Então eu queria, Ana Paula, primeiramente agradecer a você ter aceito o nosso convite, participar do nosso programa, né? E que a gente tenha um bate-papo legal, que a gente possa estar levando uma mensagem para os eleitores do Duartina, não só do Duartina, como também da região. Sim. Olá, Bertinho. Olá, Marquinhos. Saúdo, cumprimento todo mundo que está acompanhando esse podcast no dia de hoje. Eu agradeço o convite, fico feliz de estar aqui nesse espaço, poder falar um pouco, né, da minha trajetória. E parabenizo também vocês pela iniciativa, que eu acho bem interessante, importante, inclusive, trazer as personalidades de Duartina e região, né, para quem está em casa consiga entender um pouco mais da história dessas pessoas, né, das pessoas que fazem a diferença na nossa cidade e nas outras cidades aqui ao redor. Então, parabéns. Obrigado. Ana Paula, eu gostaria que você fizesse assim, um relato da sua vida, contando de como você começou e como você foi parar na política também aqui de Duartina. Sim. Bem, eu nasci em São Paulo, né? Morava em Guarulhos, sou casada, né, com o Leonardo, filha do Leonel e da Leila, tenho 2 irmãos e a gente se mudou para cá em 2001. A gente casou e se mudou para cá. E desde quando eu mudei para cá, eu queria participar um pouco mais da vida em sociedade. Não especificamente da política ainda, mas assim, da vida da comunidade. Então, participar do que acontecia na cidade, né? Mas antes disso, lá na época de escola ainda, eu sempre me interessava em ser, por exemplo, quando tinha a eleição para representante de classe. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, nossa, interessante, eu vou poder falar algumas coisas aqui, representar a classe. Então, participar dessa vida era uma coisa que sempre me interessou, né? Então, quando eu cheguei aqui em Duartina, eu comecei a me juntar a alguns grupos, a gente fez algumas coisas. Depois disso, de alguns anos, participei de uns projetos voluntários, né? Então, coordenei junto com meu marido, a gente tinha uma equipe de voluntários, o Fruto Urbano aqui em Duartina, que é um projeto de plantio de árvores. Depois a gente teve também o Livro Vivo na Praça, que era um projeto para incentivar a leitura, né? Porque a biblioteca estava fechada. Então, a partir daí, a vontade de entrar na política institucional ela foi se fortalecendo, porque eu via que essas pautas que eram importantes para mim e para esse grupo, eu sentia que elas eram um pouco deixadas de lado. Então, a ideia de eu entrar para a política foi, eu acho que se eu conseguir entrar lá, eu acho que eu vou conseguir levar essas pautas adiante, né? Então, foi daí que veio a minha entrada. Eu me candidatei, né? Eu já estava com a ideia de ser candidata em 2024. E daí eu recebi um convite, analisei, né, junto com meu marido, porque você está dentro da política, afeta a família, né, e todo mundo que te cerca, principalmente quem mora com você. E aí a gente aceitou o desafio e estamos aí. Então, e você foi pela primeira vez, foi a candidata mais votada, né? Como que você recebeu esse presente, né? Porque ganhar uma eleição de vereadora não é fácil. Agora, se é a mais votada, ainda acho que o ego da gente infla, né? Foi uma grata surpresa, assim. Eu realmente não imaginava. Aliás, durante a eleição, em vários momentos eu achava que eu nem iria conseguir a quantidade de votos que eu esperava. Eu tive dificuldade, às vezes, em alguns momentos, de achar. Eu acho que essa eleição é muito difícil, como você falou, né? É difícil ganhar uma eleição, é difícil fazer campanha. Tem muito candidato, né? A vereador. Sim. Na época. Então, quando saiu o resultado final, aquele ano teve uma interrupção na votação e o sistema ficou travado por várias horas no Brasil inteiro, né? Então, naquele primeiro momento, eu estava, acho que em 5º ou 6º. Então, eu falei, por aí, eu falei,
nossa, não sei se vai dar, né? Porque tem também a questão do partido, tem toda aquela fórmula que precisa ser feita. Então, aí na hora que voltou e que saiu o resultado e eu fui a primeira, eu fiquei realmente surpresa. Muito feliz, claro, né? Muito feliz. Ô, Ana Paula, e nós estamos agora no mês de março, no mês da mulher. Como que você vê assim? Você começou na política formal, né? Ser candidata, né? Eletiva. Como você vê o papel da mulher? Você acha que falta espaço para a mulher na política ou não? Ainda falta muito espaço. O que poderia ser feito o que falta Eu acho que algumas coisas já estão sendo feitas, né? Está tendo política de incentivo, então as cotas que muitas pessoas criticam, né? Eu considero fundamentais, porque elas são políticas de reparação. Até pouco tempo atrás a mulher não podia nem votar, então ela era assim totalmente excluída, né, da vida política. E as políticas que são feitas para a cidade, elas afetam toda a população, né? As mulheres também, os filhos. Então, assim, é fundamental que tenha mais mulheres querendo estar na política institucional e precisa ter incentivo, né? E não só o incentivo dessas políticas de cotas, porque assim, a vida das mulheres é mais complicada que a dos homens, isso é natural. Então tem uma carga que é só a mulher que assume. Então, enquanto às vezes os homens estão lá fazendo política, a mulher está em casa, cozinhando a comida, lavando a roupa, cuidando dos filhos, preocupada como é que a criança está indo na escola, cuidando também dos pais, né, muitas vezes, mesmo as mulheres que não têm filhos. Então, são preocupações que muitas vezes não passam pela cabeça do homem político. Às vezes o homem político não sabe nem o nome da professora que dá aula pro seu filho. Então precisa ter algum incentivo desse lado também, facilitar a vida das mulheres nesse sentido, né? E agora, gostaria que você falasse um pouco o que mudou o governo federal, estadual, né? Eu queria saber o que você acha que mudou, que vai mudar para melhor ou para pior. Que todo mundo falava que o Bolsonaro é isso, o Bolsonaro é aquilo, que o Lula é isso. Tudo. Qual é a sua análise que você faz? Eu acho que toda mudança é saudável. Então, é importante ter alternância do poder. Eu, por exemplo, acho que não tem que ter reeleição. Eu acho que o sistema teria que mudar. Então, de repente, em vez de 4 anos, ter 5 anos, que é um ano a mais para o executivo trabalhar. Mas que a reeleição seja abolida. Né? Eu acho que não trouxe muitos benefícios. Até porque a reeleição ela causa um disparate muito grande, né? Porque quem está no poder usa a máquina a seu favor. Isso daí é nítido, né? É nítido, exato. Agora, falando um pouco mais de você, como você analisa o seu primeiro mandato aqui? O que você está... A crítica que você faz do seu mandato, do seu ponto forte, o que você quer fazer, o que não deixou de fazer, o que você pretende fazer ainda? Sim. Bem, é desafiador, né? Estar ali, mas eu avalio positivamente. Eu sigo fazendo o melhor que eu posso, da melhor maneira possível, com as ferramentas que eu tenho ali disponíveis, né? Então, quando eu me candidatei, o meu principal objetivo era levar a pauta, levar o assunto meio ambiente, cultura, que também é um assunto que é muito importante para mim, muito caro, levar essas pautas adiante, né? Então, a leitura, a própria biblioteca, eu trabalhei bastante para que a biblioteca fosse reativada muito antes disso acontecer, né? Eu e meu marido, inclusive, a gente passou um abaixo-assinado pela cidade, coletamos assinaturas de várias pessoas pela cidade para que a biblioteca e o museu fossem reativados. Então, essas pautas eram muito importantes e eu sinto que essas pautas estão sendo tratadas hoje em dia como eu não sentia que eram tratadas antes. Então, nesse quesito, eu avalio positivamente, eu estou contente com o trabalho feito. Estou levando as propostas que eu apresentei na campanha, eu estou levando adiante. E como eu apresentei na campanha, né? Eu escrevi lá, propor ao executivo, porque assim, eu vejo que a população, a sociedade em geral, ela não entende muito bem
o papel do político, né? Às vezes não sabe muito bem qual é a função do prefeito, qual é a função do vereador. Então, o vereador, ele não, aqui em Duartina, né, ele não tem acesso ao dinheiro. Existem outras cidades que definiram, né, e o vereador, ele tem ali, ele pode escolher o que ele faz com algum percentual ali do orçamento, que não é o caso de Duartina. Então, assim, a gente não tem acesso aos recursos financeiros. Então, a gente pede, né? Quando chega alguma demanda da população, a gente pede ao executivo que ela seja solucionada. Nem sempre acontece, né, do que a gente leva adiante ser solucionado, mas é do trabalho, né? Então, o que estão me trazendo, eu tento, estou me esforçando para levar adiante na maneira do possível. Eu gosto sempre de estudar o assunto antes para, de repente, não fazer alguma solicitação descabida. Formar uma convicção, né? Isso. E também, assim, o vereador numa cidade pequena como Duartina, eu gosto sempre de lembrar isso também, nós não temos assessores, né? Então, o vereador é que tem que ser um generalista. Então, chegam demandas de diversos assuntos diferentes, né? E, assim, apesar de eu ter decidido, de eu querer estar ali na política, eu sou tradutora como formação. Esse é o meu ofício, né? Então, eu não fiz curso de gestão pública. Então, várias coisas eu fui aprendendo durante o mandato, né? E aí, então, na medida do possível, a gente vai estudando e levando o assunto adiante, torcendo, articulando, conversando, né, com o executivo, mostrando a importância daquilo ser feito. Então, isso eu continuo fazendo. Tá. Agora, Paula, a gente vai dar um intervalo e a gente já volta em 1 minuto. Aguenta aí que a gente já volta em 1 minuto. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida. Mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos, o nosso pacote anual de fotos e vídeos, que vai desde a gestação até o primeiro ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós. Lá estamos aqui no nosso segundo bloco com a vereadora Ana Paula, né? A gente está conversando sobre política. Ana Paula, a gente vê, eu tenho acompanhado a Câmara e em vários requerimentos, indicações, você cita o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente acredita que você está seguindo alguma pauta. O que é realmente isso que você coloca nas suas indicações e nos seus requerimentos? Ótimo. Em 2015, bem, antes disso, né? A ONU fez algumas reuniões com vários países, estabeleceu que para a gente se desenvolver como sociedade precisava atingir certos objetivos, né? E são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Brasil e vários outros países do mundo, eles assinaram esse compromisso para atingir esses objetivos, né? Então, igualdade, educação, meio ambiente, são 17 objetivos, né? E só que assim, para os objetivos acontecerem, eles têm que acontecer na cidade, né? Então a minha ideia foi trazer essa pauta que para mim é essencial, é a mais importante, né? A gente está falando de crise climática, dos problemas que a sociedade vem enfrentando, que a gente está vivenciando, né? O que aconteceu, por exemplo, no litoral recentemente. E então a minha ideia foi trazer essa pauta para a cidade, né? Como o Duartina pode ajudar a realizar a cumprir esses objetivos, né? Então, como você falou, em cada indicação, em cada requerimento que eu apresento,
eu tento vincular e apresentar de que forma, por exemplo, trocar um poste ou colocar uma iluminação numa rua, o que isso tem a ver com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, ao final de cada indicação, eu mostro aqui aquele pedido, né, aquela solicitação que eu faço, de que forma aquilo está alinhado a qual objetivo. Né? E daí a gente consegue visualizar melhor como o Duartina pode também ajudar o Brasil a cumprir esses objetivos, né? São 17 objetivos, inclusive o símbolo é esse pin aqui que eu tenho usado. Eu fiz também um banner tá lá no meu gabinete, né? Então quem quiser conhecer melhor, uma hora quiser entender. Eu fiz várias postagens também nas minhas redes sociais, então quem tiver mais interessado em aprofundar pode navegar lá pelo meu Instagram, pelo meu Facebook para entender melhor. Tá. Ana Paula, a gente vê que você também é bem assim enfronhada no meio ambiente, né? Vejo vocês plantando muda e sem muito alarde, né? Eu queria que você fizesse uma autocrítica, uma análise da política do meio ambiente aqui de Duartina, se está faltando algo, o que você sugeria para... A pauta ambiental, na verdade, ela por muito tempo ela foi deixada de lado em todas as cidades, né? No país todo, né? Sim. Diria até que no mundo, né? Por isso que também foram criados esses objetivos de desenvolvimento sustentável, para que vários países possam atingir. Então, assim, a questão não é só aqui em Duartina, né? E a pauta ambiental e cuidar do meio ambiente é a coisa mais importante que o ser humano, na minha opinião, tem que se preocupar, porque se a gente não tiver um ar puro para a gente respirar, se a gente não tiver água potável, água pura para a gente beber, a nossa saúde tá em risco, né? O futuro da humanidade está em risco. Então, sim, há muito que ser feito. Nos pedidos que eu faço ali por meio da Câmara, eu levo isso adiante. Eu tenho conversado com o secretário do Meio Ambiente, inclusive eu vejo o Duartina avançando nessa pauta agora. Então, o Conselho do Meio Ambiente ele foi retomado, ele teve uma primeira reunião para definir o regimento, mas eu acredito que a partir de agora as reuniões vão ser tomadas, as pautas vão ser levadas adiante, inclusive com participação da sociedade, assim, que é fundamental. Tá. E você acha que, além de tudo isso, você acha que podia a prefeitura, a mesma Secretaria de Ambiente, podia fazer algo para acrescentar isso ou não? Ah, sim, sem dúvida. Muito, que seria, muito a ser feito. Então, incentivar que as pessoas cuidem do meio ambiente. Eu acho que, assim, quando muita gente fala de conscientização, né? Eu, sinceramente, eu não acredito que as pessoas vão se conscientizar. Até porque, há um tempo atrás, a Secretaria do Meio Ambiente do Duartina andou, né? Plante uma árvore, a gente vai... Eu não sei se também o povo, que você falou, não tem falta também uma conscientização do povo, né? Porque ninguém quer árvore perto de casa para não sujeira, mas quer a sombra do vizinho, né? Exato, Por isso que eu acho que a conscientização, né, como eu estava dizendo, ela não vai acontecer por parte das pessoas sem um incentivo da prefeitura. A prefeitura, e não só a Duartina, mas todas as prefeituras, tem que dar um incentivo fiscal. Então, assim, eu acredito que o IPTU verde, as pessoas terem desconto no imposto que elas pagam para preservar o ambiente, para ter uma árvore plantada na calçada, ou se ela instalar a placa fotovoltaica na casa para economizar energia, se ela coletar água da chuva, eu acho que as pessoas vão começar a cuidar a partir do momento que houver um incentivo fiscal. Né? A gente vê, isso é cultural, assim, e aí, de novo, não só em Duartina, não só no Brasil, mas eu acho que é uma coisa que acontece no mundo. As pessoas, elas cuidam quando elas vão ganhar alguma coisa em troca e elas param de, por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho porque elas têm uma multa, então elas andam no limite da velocidade porque se tem um radar ali detectando, se ela ultrapassar aquele limite, ela vai levar uma multa. E aí ela pode ter habilitação cassada. Então, aí por isso, infelizmente, assim, as pessoas não obedecem às leis porque as leis têm que ser obedecidas. Elas obedecem às leis porque elas vão ser punidas né? Então, eu acredito que a preservação do meio ambiente é a mesma coisa. Tem que haver um benefício e uma punição. Né? Então, eu acho que a partir daí as coisas começam a mudar efetivamente. Tá, agora vamos para a política. No final do ano, o prefeito Juninho esteve aqui e ele também já está no seu segundo mandato consecutivo. Obviamente que ele não vai
ter mais reeleição, né? E ele deixou aberto aqui no canal, nosso canal aqui, que ele pensa numa mulher como candidata para 2024. Qual é o projeto da Ana Paula? A Ana Paula se enquadra nesse projeto de ser prefeita, ou ser vereadora, ser vice? Qual é o que se deslumbra para a Ana Paula em 2024? Já que ela foi a mais votada, eu acho que os eleitores até cobram um pouco mais, né? Eu já tomei essa decisão, eu não vou me candidatar a nenhum cargo nas próximas eleições. Eu tenho outros planos para depois que terminar o meu mandato, a partir de 2025, né? Para mim era importante estar ali na política, eu queria experimentar, está sendo um grande aprendizado, desafiador, mas um grande aprendizado. Mas realmente eu não me vejo, pelo menos a um curto e médio prazo, concorrendo a nenhuma eleição em breve. Então, eu não serei candidata, nem a vereadora, nem a nada, nenhum cargo. Dentro da política institucional, não é meu plano ficar. É claro que eu vou continuar, eu sou uma cidadã política. Eu sou politizada. Eu também não acredito que a política só se faz dentro da política institucional, né? Desses órgãos. Não, todo cidadão é um ser político. Então, o que a gente escolhe comer, o que a gente escolhe colocar no nosso prato é um ato político. O que a gente escolhe vestir também é um ato político, né? Então, isso eu vou continuar fazendo de outras maneiras. Eu tenho outros planos para depois, eu quero escrever um livro, então eu quero me dedicar a isso, quero também me dedicar mais à terra, a plantar alimento mesmo. Então, os meus planos para depois de finalizar esse mandato são esses. Tá. Então você vai encerrar a carreira política precocemente, né? Porque o primeiro mandato já não foi. Mas já que você tem essa decisão, qual o conselho que você dá, principalmente para as mulheres aí, porque a gente vê nas eleições a dificuldade que é para preencher as cotas das mulheres, né? Você vê aí muitos candidatos aí são processados coloca mulher laranja para poder preencher a cota, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, o recado, o conselho que você der para as mulheres na política. Eu acho que quem quer participar da política, as mulheres que desejam participar da política, participem. É importante, assim, a gente ter mais mulheres na política, sem dúvida, né? E o que eu digo contem comigo. Realmente é difícil, para mim também a campanha foi bem difícil. Pensei em desistir em alguns momentos. A gente não tem muito apoio. Da minha família eu tive bastante apoio durante a campanha, mas assim, inclusive mulheres que estavam concorrendo ali junto com o partido, né? A gente tinha um grupo ali no WhatsApp, eu via que umas tiveram dificuldade, nem a própria família apoiava, assim. Então, o que eu vejo é que os partidos podiam dar um pouco mais de respaldo e incentivar melhor e explicar, inclusive, como né? Como é que se desenha uma campanha, o que precisa ser feito. Então, assim, eu me coloco à disposição, né? Como eu falei, eu não vou ser candidata, mas eu senti falta disso, de um direcionamento melhor, olha, para fazer uma campanha você precisa disso, você precisa daquilo, e até depois, durante o mandato, né? A gente não tem muito preparo, assim, para como fazer uma indicação, né? Por exemplo, uma coisa bem básica, né? Então, eu fui aprendendo meio que na luta ali, sozinha, com o apoio de outros grupos que eu faço parte, de políticos de outros estados, outras cidades, né? Então, mas eu gostaria de passar esse conhecimento adiante. Então, se você é mulher, aí eu falo direto, né, com, de repente, alguma mulher que está pensando em se candidatar. Você está pensando em se candidatar na próxima eleição, me procure, que eu vou ajudar com alegria, assim. Principalmente mulheres que acreditam nas mesmas pautas que eu acredito, né? Mulheres progressistas, pessoas que têm o mesmo valor que eu, os mesmos valores, né? Corrigindo. Então, contem comigo, porque eu sei da dificuldade que foi e elas vão enfrentar essa dificuldade. Mas não desistam, eu acho que quem quer se candidatar
tem que aproveitar a oportunidade e ser candidata, torcer para ganhar, porque assim, a experiência e o aprendizado que se tem ali dentro mesmo da política institucional, acho que só quem tem mesmo. Eu acho que qualquer pessoa poderia ter falado para mim, é assim ou assado, mas o que se vivencia ali dentro é só para quem vivencia mesmo. Então, eu acho que todo mundo que quer ser candidato, daí homens também, tem que aproveitar a oportunidade e não desistir desse desafio. Ana Paula, o nosso tempo aqui é curto e a gente está encerrando esse bate-papo aqui, que foi muito proveitoso. E eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. E eu queria deixar que você fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos e sua palavra para quem você queira aí direcionar aí. Sim, eu agradeço, Bertinho, o convite novamente. Também gostei bastante da conversa que a gente teve, importantes assuntos, né, que a gente tratou. Agradeço pelas perguntas. E, na verdade, o que eu ia falar, eu acho que eu já falei, não tenho muitas considerações. E, assim, continuem lutando. O que eu gostaria de dizer é para a população participar mais da política. Eu acredito que a política ela teria que estar mais presente nas escolas, porque as pessoas às vezes têm dificuldade, né, de entender, mas que assim, eu estou aberta. A Câmara tem feito um trabalho importante de divulgação, né, do trabalho dos vereadores, e eu sempre também divulgo as coisas que eu faço no trabalho ali. Então, convidando a população a trazer os questionamentos, o que vocês acham que a cidade precisa. Então, podem trazer para mim e espero continuar fazendo um bom trabalho nesses próximos 2 anos, né? Então, é isso. Muito obrigada. Tá. E assim nós encerramos mais um Momento Político na manhã desse sábado. Agradecer a vocês que estejam assistindo nosso canal, que compartilhe, que dê seu like lá. E tenha um bom final de semana e um ótimo sábado e um domingo. E até o próximo programa.